Fala pessoal, viva a liberdade, tudo certinho? Toninho tá on, hein? A gente vai falar nesse vídeo a respeito da conscientização sobre o autismo. Sabia que a Pestalozzi Arapiraca atende pacientes de vários municípios do interior do estado? Por isso a gente vai receber a terapeuta ocupacional Laís Lira e a psicóloga Fernanda Noberto para falar mais sobre esse assunto. Se liga aí. E para falar mais sobre esse assunto, a gente tem aqui as presenças de Laís Lira, que é terapeuta ocupacional. Tudo bem, Laís? Tudo bem. E também Fernanda Noberto, que é psicóloga. Tudo bem. Tudo certo? Tudo, graças a Deus. Muito bem. Então a gente vai falar sobre essa semana de conscientização em relação ao autismo. Muitas atividades. Isso. Estamos aqui em nome da Associação Pestalozzi de Arapiraca. E aí no dia 2 de abril foi comemorado o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. E aí a Pestalozzi estendeu essas comemorações durante essa semana para a gente conversar um pouquinho mais sobre isso, tirar as dúvidas da comunidade sobre o autismo e sobre o que tudo isso envolve. É uma semana de propagação de informações, é uma semana de repensar o que é o autismo, é uma semana de tratar da inclusão, né, de falar da função da Pestalozzi hoje perante a sociedade, não só na função de acompanhamento, como também de auxílio a essas famílias, de acolhimento a essas famílias. E isso é um aspecto muito importante, né? Porque a gente já fala sobre autismo já há alguns anos, na minha função jornalística, e a gente sempre percebe que falta ainda informação, tem um processo até a aceitação da família, levar para o diagnóstico, enfim, tem todo um processo aí de informação que precisa chegar até as famílias, gente. Isso. E a gente entende muito na psicologia, a gente cuida dessas famílias e também cuida do luto dessas famílias, né? Quando eles veem aquelas crianças que têm alguns sinais dos quais ele entende que talvez eles não consigam, né, construir habilidades, autonomias. E a gente, quanto terapeuta, a gente trabalha junto com essa família mostrando que há sim a possibilidade dessa construção dessa autonomia, que há sim intervenções, né, que existem equipes interdisciplinares que cuidam, né, desse processo e que auxiliam não só na informação, como no acolhimento, né, dessa família, mostrando que há caminho sim de melhoria. A gente já começou o bate-papo, mas só para explicar melhor o que é o autismo. O autismo ele é um transtorno do neurodesenvolvimento e ele está ligado a déficits persistentes em algumas áreas, em 3 áreas principalmente. Na área de comunicação, então essa criança ela pode verbalizar ou não, alguns autistas vão falar, outros não vão falar e vão ter essa dificuldade na comunicação, tanto no sentido de expressar o que quer, como no sentido de se fazer entendido também, né? Então elas vão ter dificuldades em entender o que a gente quer e também de se fazer compreendido também. Uma outra área é a interação social. Então as crianças têm dificuldade na interação social, elas podem tender ao isolamento social, então isso seja com adulto, seja com outras crianças também. Então dentro do ambiente escolar ou até da própria família mesmo, essa criança ela vai se isolar no momento que ela estiver brincando. Então ela vai ter dificuldade de fazer amizades quando ela é um pouco maior. Então essa interação social com outras pessoas, né, em outros ambientes sociais, ela vai ter muita dificuldade. E a outra área, que é importante também para o diagnóstico, é a questão dos padrões chamados restritos e repetitivos de interesse. Então são crianças que têm interesses restritos mesmo de interesses. Então elas têm um hiperfoco em alguma coisa, um interesse constante em apenas uma coisa. Então é uma criança que tem interesse por dinossauro, então ela vai ter o hiperfoco no dinossauro, então ela só vai brincar de dinossauro. Ou tem crianças que têm interesse por carros, por marcas, e esses padrões restritos acabam interferindo na rotina, não é isso, Fernanda? E aí isso envolve também fixações, então crianças que têm padrões de fixação em relação a rotas, que sai da sua casa para a escola e aquela família tem que seguir aquele mesmo trajeto, né? Se a gente modificar uma rua, ela já se desorganiza, já fica irritada dentro do carro.
Então isso é um padrão restrito de comportamento também. Tem algumas crianças que têm rituais, por exemplo, para tomar banho, ela precisa, por exemplo, fazer o sinal da cruz, limpar os pés, enxugar as mãos e tomar banho. Então são padrões que não são padrões considerados adequados, né? Do que a gente considera assim, dentro do que é esperado para a idade. Então são padrões irregulares mesmo de comportamento. E aí dentro dessas 3 áreas o diagnóstico é feito, né? Considerando a comunicação, a interação social e esses padrões restritos, que podem envolver também alterações sensoriais. Então algumas crianças elas podem ter dificuldades sensoriais mais severas ou mais leves também. E isso envolve dificuldade em se manter num ambiente, por exemplo, fechado. Aquele barulho daquele ambiente, por exemplo, de uma festa de aniversário, pode ser para ela insuportável ficar ali. Isso envolve texturas de roupa, tem crianças que não vão usar qualquer tipo de roupa. Tem dificuldade de entendimento sobre temperatura, então está muito quente e quer usar um casaco. Então, assim, tem diversas alterações sensoriais nesse caminho e é muito comum no autismo também. Complementando a fala da Laís, quando a gente pensa no autismo e nas suas dificuldades no sentido não só da parte sensorial como de comportamento, nós da psicologia, né, dentro do SALT, que é o nosso serviço da Pestalozzi, né, que a Laís vai falar um pouco à frente, nós trabalhamos exatamente com esses comportamentos, né? A psicologia vai trazer para essa criança possibilidades de mudança, para que não gerem tantas angústias, tantos desajustes, como a gente chama, né? Não só para a criança, como também para a família, né? A família tende a não participar socialmente dessas festas, desses parques, desses momentos não só coletivos como individuais. Fica com receio, né? Fica com medo. E se fizer, e se tiver, e se falar, e se... né? Exatamente. Bloqueia a vida social. Isso, aí nós vamos trabalhando treinos com essas crianças, né? Nós vamos possibilitando dentro do processo terapêutico convívios com essas situações, para que aos poucos eles vão se sensibilizando e se possibilitando a possibilidade de estar ali. E a gente da psicologia fala muito sobre o tempo dessa criança, né? A família precisa entender o tempo dessa criança, a criança tem o tempo dela, então tem crianças que só precisam ir 10 minutos em um dia, no outro dia mais 15 minutos, e outro dia talvez nem os 15 ele permaneça. Então precisa se perceber o tempo dessa criança e sinalizar, eles vão sinalizando. Então quando a família perceber esses sinais, o que é que deve fazer? Então a primeira providência de você que está em casa e perceber esses primeiros sinais do seu filho, de um sobrinho, de alguém próximo, é procurar primeiro uma ajuda médica, né? Normalmente as primeiras pessoas que têm acesso a essa informação é o pediatra daquela criança, se for uma criança. Se for um adolescente ou um adulto, é uma outra especialidade. E aí é o pediatra que vai fazer esse primeiro encaminhamento. Dentro da Pestalozzi hoje, para fazer o processo de admissão, qualquer família ela precisa levar os documentos, as xerox de alguns documentos importantes da criança e da família, pode ser mãe ou pai, e esse encaminhamento sob suspeita, por exemplo. Porque o diagnóstico ele pode ser fechado depois, não precisa imediatamente um pediatra ou um neuropediatra estar com esse diagnóstico fechado, né? Esse acesso ao tratamento não precisa estar com o diagnóstico fechado. Então você leva esse encaminhamento com esses documentos e passa a ser admitido na instituição. Quando essa família, essa criança é admitida na instituição, ela passa por um serviço de enfermagem, de entrevistas e de avaliação, com o serviço social e com o neuropediatra, que aí já é o médico mais especializado em relação a esse diagnóstico. E aí, a partir daí, ele é agendado para um serviço que a gente chama de avaliação global. E aí, nessa avaliação global, uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, fisioterapeuta, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, vão direcionar essa criança para qual serviço dentro da instituição ela fará parte. Se ela está sob suspeita de autismo, ela vai para o serviço do SALT, que é o Serviço de Atendimento ao Autista, que nós temos. E a partir daí, dentro do SALT, com essa vaga garantida, é que se inicia o processo de tratamento dessa criança. Destacando aqui também a questão do diagnóstico, né, Fernanda? O nosso diagnóstico é realizado em conjunto com o médico. Então, os nossos médicos, doutora Amália e doutor Flávio, eles não fazem esse diagnóstico sozinhos. Esse diagnóstico é realizado em conjunto com a equipe que está atendendo aquela criança. Então, através de relatórios, de reuniões interdisciplinares, nós fazemos esse diagnóstico em conjunto. E pensando no diagnóstico, ele nada mais é do que o nortear, né?
é o nortear daquilo que pode ser feito e deve ser feito em relação à melhoria de condições de vida para aquela criança. Né? A gente pensa muito no diagnóstico dentro do processo clínico, não como a única possibilidade que aquela criança tenha, ou que aquela nomenclatura a faz não permitir, né? E sim que ele seja o norteador, né, de todo o processo terapêutico, de todo o processo dessa equipe, né? E a gente tem todo um cuidado, né, em relação a esse diagnóstico, que ele seja preciso, que ele seja acolhedor e que ele possibilite essas intervenções. Existem casos que chegaram até a Pestalozzi, chegaram até vocês, que teve mais trabalho assim para que pudesse, como é que eu posso dizer, trazer para dentro da Pestalozzi, por exemplo, um impedimento familiar, um impedimento da própria criança de não querer ir, enfim, algum impedimento, em relação obstáculos. Em relação à criança, é muito particular, né? Depende muito de como esses padrões de comportamento vão se desenvolvendo com elas. Normalmente esse processo de adaptação envolve até que ponto esse grau de autismo se instala na criança, né? Então, de forma geral, crianças mais graves têm mais dificuldade de adequação ao tratamento, pela dificuldade de entrar num lugar novo, né? De estar dentro de uma sala que é nova, mas normalmente esses processos de adaptação são rápidos e a gente não tem muito impedimento nem familiar, nem com a criança. O que a gente encontra às vezes, por exemplo, é em uma situação em que a criança está sob suspeita, é esse processo de aceitabilidade familiar daquele diagnóstico. Então, assim, esse processo ele gera realmente desconforto, né? Ele gera dúvida. Então, por isso que esse processo, como a Fernanda colocou, é um processo que precisa ser feito com cuidado, com muita informação. E aí, aos poucos, a partir desse diagnóstico, existe ainda o processo da família de lidar com isso, né? Com essa novidade. Porque enquanto é suspeita, ainda há esperança, né, de que às vezes esse diagnóstico não virá, né? Acontece também crianças que são direcionadas com suspeita e verdadeiramente não são autistas. Certo. E isso acontece também. Não é o mais comum, mas em algumas exceções acontece sim. E aí essa criança ela tem um atraso do desenvolvimento, mas aí ela é direcionada para outro serviço na instituição, que é um outro atraso, não está ligado ao autismo, está ligado a outras questões, que acontece também. Mas o mais comum mesmo é mais a aceitabilidade da família e lidar com esse novo mesmo, não em relação ao tratamento em si, mas a notícia. E eu entendo muito, né, quando a gente na psicologia, a gente sempre senta muito e pensa muito na família no sentido de entender. A gente precisa respeitar essas famílias, né? Precisa ser empáticos também, né? Acima de tudo, como profissionais. Então eu digo muito que a Pestalozzi, né, a Associação Pestalozzi de Arapiraca, ela tem como norteador esse acolhimento, né? A gente pensa nesse usuário, não só o usuário, de forma íntegra, né? Ele como um conjunto, ou seja, a família, a escola, aquelas pessoas que fazem parte do convívio dessa criança, essas pessoas precisam estar inseridas, informadas, se sentir pertencentes do processo e acolhidas, porque elas fazem a conjuntura de melhoria desse paciente. E o foco da gente é a melhoria do paciente, né? É que ele consiga essa autonomia, que ele consiga essa independência, que ele consiga aos poucos ir para esses ambientes, que ele consiga se pertencer e se sentir mais do que isso, incluído nesses meios, né? Então, o nosso foco de entendimento é que tudo isso aconteça da melhor forma possível. Então, para isso precisa muito acolhimento e ajuda. Envolve todo mundo, né? Todo mundo. E principalmente mostrar de que não é o fim do mundo. Não. Isso. A gente tem que deixar claro, assim, quando se fala de autismo, se pensa muito nas dificuldades, mas a gente tem que destacar as potencialidades. As nossas crianças têm muitos potenciais. E assim, imaginar que a gente não pode comparar, né? É muito comum as famílias compararem as suas crianças com outras crianças, né? Com o outro que é autista meu desenvolveu também. mais, meu desenvolvimento. Isso. E assim, cada criança ela se desenvolve ao seu modo, com as suas potencialidades, com as suas dificuldades. Alguns têm mais dificuldade em alguma coisa do que outros. Alguns têm potencialidades que outros não têm, que se destacam, inclusive até dentro da escola, né? Porque a gente tem os casos de crianças autistas com síndrome de Asperger, então elas têm altas habilidades. Então isso a gente também recebe na Pestalozzi e assim é um leque que se abre.
de oportunidade. E que bom que aquela criança já está em tratamento, porque quanto mais cedo ela estar com a gente, né, essa família é orientada, essa família recebe esse acolhimento que a Fernanda colocou, mas eles vão se sentir seguros para estimular aquela criança nessa independência, nessa autonomia, para ela saber lidar com as adversidades e as mudanças que a vida nos oferece, que a rotina vai passar. E aí eles só tendem a desenvolver e a crescer muito. Pensando nessa possibilidade da comparação das crianças, a gente retoma muito uma fala de Donald Winnicott, né? Quando ele diz que ao nascer uma criança, nasce uma mãe, né? Ele é um psicanalista, ele fala muito da relação do brincar, do ser da criança, da construção do ser, de como essa criança se constrói. Então, ao nascer essa criança, se nasce essa mãe. Então, a construção é feita de forma individual, ou seja, essa comparação ela não é sadia, essa comparação ela não evolui aquele que é comparado. Então, se a criança for olhada, for sentida e percebida pela sua individualidade, pelas suas potencialidades, aí sim ela vai crescer, ela vai ser ela, né? Com as suas necessidades, com as suas individualidades e com as suas potencialidades. A gente precisa viver e alimentar nas nossas crianças, independente de terem patologias ou não, que elas têm muitas potencialidades e que isso precisam ser ecoados. Eu acho que as famílias elas precisam ecoar palavras positivas, palavras afirmativas, palavras construtivas. A Laís concordou ali e a gente até conversava em off a respeito sobre potencialidade, sobre como tem surgido várias séries, filmes que tratam sobre esse assunto, até como forma de desmistificar, ajudando nessa potencialidade. Gênios. Exatamente. Que tem, né? Com autismo, personagens que ganharam aí os corações dos espectadores também, né? Exatamente, na verdade esse é um caminho mundial também, relacionado até à própria conscientização mesmo do que é o autismo, minimizar esses preconceitos que existem tanto ainda, tão presentes por aí, e mostrar principalmente essas potencialidades que a gente coloca aqui, que eles têm muito a crescer, e assim, o autismo ele não é restrito a determinados padrões de comportamento. Existem vários tipos de padrões, né? Algumas crianças vão desenvolver suas potencialidades mais do que outras, mas é importante destacar essas habilidades, que elas existem, né? Trabalhar essas habilidades para que possa se desenvolver, né? na vida profissional, na vida pessoal. E de modo geral existe um preconceito sobre gravidade no autismo, né? Então assim, o nome autismo gerava, né? Eu acho que essas coisas vão diminuindo. Gerava um medo, é muito assustador pensar sobre autismo, né? E quando a gente coloca que existem crianças autistas de altas habilidades que vão se desenvolver, que pessoas adultas já se encontram hoje sobre o processo diagnóstico de autismo também, e são formadas, têm suas formações, trabalham, então as pessoas vão demistificando também o próprio diagnóstico também, né? Que esse diagnóstico ele não reduz, ele não é reduzido, né? Que a gente tem que pensar na criança não sobre o seu diagnóstico, mas sobre o que é que ela precisa de ajuda e no que ela precisa ser estimulada, né? Que ela não se restringe a um diagnóstico em si. E que todas elas são crianças, que todas elas precisam ser crianças, então elas precisam ter lazer, elas precisam se sentir amadas, elas precisam se sentir ouvidas, elas precisam se sentir percebidas. E a infância, eu digo muito sempre que a infância ela precisa ser sentida como infância. Então, mesmo que ela tenha, que ela seja uma criança, que ela apresenta sinais, ela pode ser possibilitada de assimilar dentro do tempo dela, ela pode ir para uma praia e pegar na areia no tempo dela, ela precisa sentir todas essas sensações. Não é porque ela tem essa necessidade ou essa dificuldade desse tempo que ela não precisa ter esse acesso. Ela precisa ter esse acesso. E se a gente olhar direitinho, todo mundo faz as coisas no próprio tempo, né? Isso mesmo. Então, quando você vai até a praia, você leva um tempo até se acostumar com a água salgada. Isso. Você leva um tempo até se acostumar com a areia. Você leva um tempo até... Né? Eu mesmo levo uma meia hora ali para ter alguma coisa me incomodando, porque eu não tenho onde me encostar. Né? Então, nada mais natural do que tratar com naturalidade. Isso mesmo. O importante também é a gente entender esse tempo também. Porque assim, esse tempo, com a nossa ajuda terapêutica, ele
ele acaba acontecendo de uma maneira mais saudável, né? Porque a gente também não pode considerar o tempo apenas como o tempo quando ele conseguir, ou vou ser permissiva à criança fazer quando ela se sentir à vontade, porque isso a gente acaba envolvendo o medo da família, porque a família tem muito medo, né? E aí, meu filho tem medo de areia, tem medo de ir à praia. Então esse tempo ele precisa ser saudável, como a Fernanda bem colocou, né? E ter essa ajuda terapêutica para a gente entender esse caminho e estimulando esse caminho dessa criança até diante daquilo que ele não gosta. E aí eu fico até imaginando como deve ser a reação da família, pai, mãe, tio, tia, enfim, irmãos, quando consegue avançar, né, com o tratamento, né, dos profissionais da pestalose, com a paciência da família, com tudo isso envolvido. Então, quando tem um avanço, deve ser uma festa, né? É um avanço, assim, que pra gente, como profissional, eu digo muito que não tem como a gente mensurar, não tem como a gente pegar na sensação do olhar daquelas mães. Primeiro que elas são muito acolhedoras. Segundo, elas vêm muito carregadas de muitas energias, de muito cuidado. E ao ver aquela criança evoluir, para ela o olho brilha. A emoção, as máscaras não permitem muito, mas o olhar diz muito, né? Então o olhar delas sinaliza eu digo um respirar de novo, de que há um novo começo, né? Que a gente trilha junto com as famílias novas possibilidades. E que essas possibilidades, elas chegam, que esses avanços chegam, né? E que para essas crianças, elas têm um mundo para avançar, elas têm muita coisa para acontecer. E que para a gente, quanto profissional, a gente coloca, eu digo muito que a pestalose, desde o momento que você entra no portão, você é acolhido. Né? A gente tem muito que exalar e agradecer toda a equipe profissional, desde a Paula, enfim, todas. Não tenho como mensurar o nome de todas, né? Mas de todos os profissionais de ali dentro, a gente coloca muito amor no que faz, a gente entrega para eles o melhor que a gente tem, de estudos, de formações, de pensamentos. A gente se junta muito quanto equipe para pensar naquele paciente, nas possíveis melhorias, de como acolher aquela mãe, de como ela vem, de como ela não vem, por que ela não veio, né? Nas possibilidades de outros tipos de atendimento, já que ela não pode presencialmente. Então, assim, a gente constrói essa rede de apoio, né? Constrói juntos, eu digo muito que a gente constrói juntos. E aí, falou da pestalose, o coração acelera, né? É um carinho, não só com quem chega procurando ajuda, mas com os profissionais também, né? Esse acolhimento e isso parece até que transforma e acelera no desenvolvimento de todos. Sim, com certeza. A gente tem um carinho pelo que a gente faz, pelo que a gente promove, né? É uma instituição filantrópica, nós atendemos pelo SUS e o que nós queremos levar sempre é a qualidade daquilo que a gente está prestando, né? Tanto por conta do que a gente faz com amor mesmo, e a gente faz com dedicação e com técnica, com cuidado, né? Com muita responsabilidade, porque a gente sabe que hoje a pestalose é uma instituição já reconhecida pela sociedade, principalmente aqui em Arapiraca, por conta dessa responsabilidade com as crianças também, com as famílias que a gente precisa, né? Hoje o serviço da pestalose em relação ao autismo só aumenta. E são vários os serviços oferecidos pela pestalose aqui em Arapiraca, né? Tem centenas de pessoas desse interiorzão de Alagoas. Isso. Hoje a pestalose ela atende a segunda macro-região de Alagoas, né? Isso envolve cerca aí de 40 a 45 municípios, né? Então a gente atende não só crianças da região de Arapiraca, mas todas as cidades circunvizinhas também fazem parte aí desse acesso a esse tratamento. Hoje na instituição nós temos serviços de atendimento individualizado, atendimentos em dupla, atendimentos de grupo, grupos específicos, projetos específicos dentro da instituição. Nós temos acesso a oficinas terapêuticas, onde as crianças aprendem a lidar com datas comemorativas. Então a gente acabou de fazer uma oficina terapêutica de Páscoa. Então eles vão tendo esse entendimento dessas datas, do que significa. A gente faz isso com o Natal também, faz isso com o Carnaval. E aí, fora esses projetos, a gente tem também esse acolhimento da família. Então nós temos reuniões de pais, a gente tem o DOT, que é o Dia de Orientação Terapêutica, que é um projeto também específico para os pais, é um projeto do SALT. Fora isso, a gente também tem as consultorias escolares, né? Como a Fernanda colocou, essa tríade, né, entre família, a clínica e a escola é muito importante.
Então, nosso acesso à escola é por meio de ou consultorias coletivas, que a gente faz a partir de reuniões com os professores, que a gente faz esse convite, como também com a consultoria individualizada daquela criança. Então, aquela professora, ela comparece à instituição no horário da criança, e aí os terapeutas fazem essa orientação, né, essa parceria junto com a escola, para a gente determinar o que está incomodando a escola, o que está sendo difícil, passar informação, receber orientações deles também, porque a gente recebe a escuta do pai, né, sobre a escola, e aí naquele momento é o momento da escola com a gente, e a escola vai passar a realidade dela, que muitas vezes não fala, né, não é falado para os pais, né, que eles só falam para a gente. Então, assim, essa parceria é muito importante. Então, um dos principais projetos que a gente tem são esses, e outro projeto muito importante de inclusão social que nós temos na Pestalozzi é a Corrida Azul. Esse ano nós não vamos fazer a nossa corrida, e o ano passado também não, por conta da pandemia, por conta de tudo isso que a gente está vivendo, mas nós temos esse projeto assim grandioso, hoje um dos maiores projetos da Pestalozzi. Opa, tô doido para correr. De acesso à sociedade, assim, a partir da corrida, né? Então nós temos a corrida Kids e a corrida de adultos, né? Dentro da corrida Kids, as crianças são direcionadas por categoria de idade, né? E elas correm juntos com todas as crianças, né? A última corrida que nós fizemos, nós tivemos cerca de quase 100 crianças participando, entre autistas e não autistas. Então, no momento da corrida, ninguém sabe quem é quem, né? Ninguém sabe quem é paciente, quem não é, porque está todo mundo vestido igual. E aí a gente tem também a corrida dos adultos, com premiação, com a participação deles, né? A nossa abertura, a gente sempre faz essa homenagem, né? A gente já teve a abertura com os nossos pacientes fazendo essa abertura, lendo nesse momento. Então, assim, é um momento de muita festa, que a gente até espera ansioso para ano que vem, né, dar certo a nossa corrida voltar a acontecer, porque Arapiraca já reconhece a corrida, né, as nossas crianças em casa já esperam pela Corrida Azul, porque eu acho que dentro do público infantil é a corrida mais famosa da cidade. E aí a gente aguarda vocês também nesse momento no ano que vem. E quanto mais eu falo, Fernanda, sobre Pestalozzi e Arapiraca, mais orgulho eu tenho. Somos dois. Eu digo muito que estar ali é você estar presente para o outro, né? Então, desde quando a gente entra, que nós somos recebidos como profissionais, que a gente experimenta um pouquinho daquela água, como eu vi em uma live, do qual eu fiquei encantadíssima, né? Sobre um relato falando da escola também, da função da escola, dessa juntura que é feito, né, de acompanhamento. Então, eu digo muito que é o cheiro, exala o cheiro, né? Um cheiro de muito carinho, um cheiro de muito compromisso, um cheiro de muito respeito, de muito acolhimento e de muito envolvimento e muita responsabilidade, né? Responsabilidade no sentido de informações, de buscas de informações e de entendimento dessa pessoa, né, que chega, desse paciente que chega, dessa criança que nos chega de forma íntegra, né? Ela por completa, ela como ser pertencente do processo. E quem quiser colaborar com a Pestalozzi, pessoal, quem tiver condição, a Pestalozzi também está de portas abertas para receber as doações, né? Até porque é uma entidade filantrópica e que sobrevive também pelo recurso do SUS, que a gente sabe como é que funciona e tal. Então, quanto mais houver investimento, mais desenvolvimento das ações da Pestalozzi Arapiraca. Estou errado? Exatamente. Então, você que está em casa, contribua, as nossas mídias sociais estão aí, né? O nosso Instagram é @Pestalozzi Arapiraca, lá tem acesso a tudo, a essas informações, a telefone, a contato. Você que é empresário também, nós temos também as doações específicas, né? Dentro do mundo dos empresários também. Então, entrem em contato conosco, vamos fazer uma visita, né? Quem não conhece, a gente hoje está no processo de reforma, mas a gente está sempre aberto à visita da comunidade. Nós recebemos visitas das universidades também que têm esse acesso a nós. Então sintam-se à vontade para visitar a Pestalozzi também. Fica no bairro Itapuã. Isso, no bairro Itapuã, na rua Minervina da Conceição. Perfeito. Laís, obrigado, viu? Nós aqui agradecemos, né, Fernanda, esse bate-papo aqui com você. E o importante é a gente levar essa informação, esse acesso do que é o autismo, a gente minimizar preconceitos e entender que o autismo é um leque de muita coisa boa ainda, de muita oportunidade para essas crianças, né? Fernanda, valeu. Eu estou muito grata, né, pelo convite, pela delicadeza sua em colocar suas perguntas e nos deixar tão leves. E dizer que estaremos assim, de portas abertas para receber vocês, para falar um pouco mais do nosso serviço,
para informar essas famílias e para fazer essa rede de apoio. Tá certo? Muito obrigada. Pessoal, para facilitar o acesso, a gente vai deixar na descrição desse vídeo o link do Instagram da Pestalozzi Arapiraca, para que você possa ter acesso a mais informações, começar a seguir e doar, fazer suas doações para que a Pestalozzi continue atendendo a tanta gente. Valeu! Viva a liberdade! TV Liberdade AL, a TV que respeita você.